Olá, que bom poder estar aqui mais uma vez, transmitindo uma palavra de fé, de paz, de amor, de esperança. Neste momento, antes de entrarmos propriamente dito na palavra, eu quero pedir carinhosamente que as pessoas que acompanham este canal, que deixa seu like, inscreva no canal e compartilha. É um trabalho, eu sinto assim, honrada de poder estar fazendo esse trabalho, porque anunciando as boas novas de salvação. E esse instrumento alcança muitas vidas que precisa de uma palavra de amor, de paz, uma palavra de motivação. E essa é a nossa missão, para nós podermos realmente cumprir o nosso ID. E hoje eu quero trabalhar a temática sobre a importância do cuidado da saúde da mente. E nós temos como texto que está baseado em Romanos 15, capítulo 15, verso 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que palavra maravilhosa, né? Palavra linda. Eu vou repetir mais uma vez. Veja o que diz lá em Romanos, capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Uma palavra realmente que nos traz esperança, que nos traz um consolo para a nossa alma. E eu quero dizer que Jesus, ele é bom, que Jesus, ele é lindo, que Jesus, ele é maravilhoso, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é perfeito em todos os seus caminhos. É um Deus que preocupa com os seus, é um Deus lindo, é um Deus maravilhoso. Que bom poder falar desse Jesus, dessa grandiosidade do poder de Deus. É muito lindo poder falar destas maravilhas. E às vezes alguém pode perguntar assim, mas por que falar sobre a saúde da mente? Às vezes alguém pode achar que não há necessidade de falar sobre, a saúde da mente. Mas veja bem, nós preocupamos com a nossa saúde no todo, né? Da nossa beleza exterior, da nossa pele, dos nossos dentes, dos nossos olhos, da nossa boca, das nossas unhas. Nós preocupamos com o bem-estar do corpo, né? Do coração, do rim, do pulmão, enfim, né? Todas as partes do corpo a gente preocupa. Mas quando fala da mente, parece que não há necessidade de preocupar-se tanto com a questão da mente, né? Da saúde mental. Mas é importante nós entendermos que nós estamos no campo de batalha. Nós estamos no campo de batalha e a nossa mente, né, ela afeta a nossa saúde física. Então, se a saúde mental ela está bem, a mente está bem, o corpo, obviamente, vai estar bem. Porque subentende que a mente ela está conectada com todos os órgãos do nosso corpo. E é por isso que nós colocamos, se a nossa mente está bem, obviamente o nosso corpo vai estar saudável. Então, para ela estar bem, nós precisamos de uma disciplina, nós precisamos de um cuidado, né, com a nossa mente. Então, a saúde mental, ela envolve a qualidade, né, a forma, o modo de como você lida com a situação
das diversidades, dos conflitos, dos problemas que ora surgem no dia a dia, na vida da rotina, né? E os conflitos, as diversidades, e daí como que a gente vai lidar com esse problema? A forma de pensar, a forma de sentir, o nosso emocional, como vai reagir a essas adversidades, a essas condições desses problemas. Então, nós precisamos ter um olhar, né, de como nós vermos esse problema, de modo que ela não venha trazer transtorno, desordem na nossa mente, que nós possamos ter uma mente equilibrada, uma mente justa, né, uma mente, como se diz assim, a mente de Cristo, né? Então, nós vamos estar falando sobre essa questão da nossa mente, porque nós somos limitados e às vezes não preocupamos com a nossa mente, e nós precisamos preocupar com a mente. E não haverá uma evolução, não haverá um progresso se a nossa mente não estiver em sintonia, em harmonia com a mente de Cristo. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo para que nós tenhamos uma mente saudável, uma mente pura, né? Uma mente sarada. Então, isso é importante nós entendermos que nós precisamos para que tenhamos uma saúde mental, para que tenhamos uma evolução tranquila, uma evolução que realmente tenha assim, um desenvolvimento muito bom, né? Precisamos ter uma mente que está com harmonia, conectado com a mente de Cristo. Esse é um dos principais pontos, né? E vale enfatizar que andar com Deus é crer nele, né? No meio das dificuldades, das ameaças, no meio das dificuldades, das escassez, na seca, na fome, no meio de todas as provações, né? O importante é nós termos essa confiança em Cristo Jesus. Em todo tempo, né? Precisamos ter essa confiança em Cristo Jesus, estarmos firmados em Deus, né? Firmados em Cristo, firmados na palavra. E nesse sentido, necessário se faz decidir que nossa mente tenha pensamento que nos levem a manter uma vida de comunhão plena com Deus, uma vida equilibrada, de paz, de fé, de alegria e esperança. Isso é importante, nós termos essa comunhão, essa confiança em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Deus é o nosso socorro. Então, em todo tempo, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, independente da condição, independente do momento, independente da situação. Nós precisamos confiarmos nesse Jesus. Aleluia. E veja bem o que diz lá em Colossenses 3:12. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja bem que a palavra de Deus nos adverte que a nossa mente tem que estar pensando nas coisas lá de cima, nas coisas lá do céu, das coisas, que coisas são essas? As coisas que vêm da parte do Senhor, que vêm da parte de Jesus, que vêm da parte do céu, são coisas preciosas, coisas grandiosas, magníficas, que nós precisamos pensar, né? Buscar de Deus essa força, essa graça, a presença de Deus no nosso coração. Então, nós não podemos ficarmos presas com as coisas somente desta terra, buscar o trabalho, buscar o trabalho, buscar o trabalho e esquecermos que nós precisamos buscar as coisas lá de cima, porque nós sabemos que nós somos limitados e é por essa razão que existem várias pessoas, às vezes, com problemas sérios, né? Então, a gente percebe que nunca houve tão grande situação assim, complicada, difícil
de tantos distúrbios mentais, desordens de mente, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão com depressão, pessoas que tentam suicídio. Nós, assim, hoje nós deparamos com as notícias dos jornais, as notícias das revistas, que dá relato de pessoas constantemente, pessoas que tiram suas próprias vidas por causa do desespero, por causa da situação, que chega diante de uma situação e não consegue resolver, então não tem o que fazer. Então eu preciso fazer alguma coisa para me sair disso. E é a hora que ele procura, achando, né, que o suicídio é uma saída, mas na verdade quem pratica o suicídio, ele está querendo se livrar da dor, ele quer se escapar daquela dor, ele acredita que se der o fim da vida, a dor vai passar, mas é equívoco, porque a dor continua e continua pior. Então, aqui em Colossenses, a palavra de Deus diz que precisamos buscar as coisas que são de cima, as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do céu, a paz, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar. E percebe-se que muito busca muitas coisas daqui da terra, mas esquece de buscar as coisas do céu. Busca as coisas da terra, ele busca os prazeres, ele busca o trabalho, ele busca o estudo, ele busca a satisfação. Então, ele busca preencher com as coisas daqui, mas ele não consegue preencher, ainda há um vazio dentro dele. Então, tem pessoas que você olha assim, nossa, mas essa pessoa tem tudo para ser feliz, né? Ele tem uma casa, ele tem um emprego, tem uma casa, ele tem isso e aquilo, mas você olha para ele, ele é vazio. Porque falta a presença de Deus na vida da pessoa. Somente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo é que preenche esse vazio. Veja bem o que Billy Graham fala. Ele diz assim, ele descreve a condição que se encontra o ser humano ao detectar a enfermidade que há na alma. E em função de muitos sentirem um vazio existencial. E daí, o que é esse vazio existencial? Né? Nós podemos dizer que é o indivíduo que sente um vazio, é um vazio que ele não consegue preencher com nada desta vida, né? Nem o trabalho, nem os prazeres, de nada. Então ele tem um vazio e ele sente como que se não tivesse valor, ele se sente assim como sem prazer até mesmo de viver, é um vazio, é um abandono, é ser oprimido, sem valor, sem significado e até mesmo sem sentido de viver. Ele não tem sentido de viver, ele tem graça. Então, o Billy Graham, ele fala que é um vazio existencial. É aquele vazio de preencher de alguma coisa que ele busca, mas não sabe o que é esse vazio. Então, a tristeza, a desânimo, a desinteresse, até mesmo vontade de viver. E nós podemos observar a questão da depressão. Pessoas que estão com uma depressão, ela se encontra nesse quadro, ela se encontra nessa situação, ela não tem prazer de viver, ela não tem mais esperança, ela não acredita mais no amanhã, às vezes não tem nem mais fé, perdeu até aquela fé em Cristo Jesus. Então, é por esse momento, por essa razão, que nós precisamos cuidar da nossa mente, né? Mas devemos lançar os nossos cuidados a Deus. E vejamos o que diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento, aos olhos de Deus e dos homens. Veja o que diz o verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E aqui a gente percebe que o homem, quando ele sai, ele desvia do foco, ele entra na contramão, então ele começa a bagunçar, ele começa a destruir até a própria vida dele, e daqui a pouco ele destrói até a família, e quando ele depara, ele vê que ele estragou tudo, né? Como se diz, a minha casa virou uma bagunça, a minha vida virou uma bagunça, e ele não sabe nem por onde começar para arrumar. E aí a gente percebe a misericórdia, o grande amor de Deus para com a pessoa, para com o indivíduo. Jesus vem, abraça, acalenta e vai arrumando as coisas, vai se organizando, vai norteando e daqui a pouco está tudo organizado, tudo arrumado e a pessoa começa
tudo do início, né? Da estaca zero, e começa a se organizar, e quando ele depara, ele já está uma pessoa bonita, uma pessoa organizada, e diz como que Deus é bom. Deus cuida, Deus zela, Deus ampara. Esse é o Deus maravilhoso. Então entende-se que em todos os nossos planos e decisões e escolha, nós devemos reconhecer Deus como Senhor da nossa vida e fazer prevalecer a vontade perfeita de Deus, né? É a vontade perfeita de Deus. Porque é interessante quando nós olhamos para nós e nós começamos a traçar os nossos planos, né? Traçar a nossa trajetória, traçar a nossa vida. Mas importante é nós começarmos a olhar para cima, para o alto e perguntar, né, o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, né? Então nos colocarmos no centro da vontade, né, perfeita de Deus, vontade soberana de Deus, né? Nós podemos dizer assim que é a vontade soberana do Pai, né? É isso que é importante, a gente colocar na presença do Senhor. E sempre buscando em oração, em direção a Deus, pedindo para que Deus nos orienta, né? Pedindo para que Deus nos mostre o caminho. Então, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, Deus prontamente, Ele nos conduz ao caminho, segundo a vontade dEle, né? Então, isso que é importante é nós entendermos que Deus, Ele é soberano e o que prevalece é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus que prevalece. E veja bem, quando estamos diante de uma situação difícil, um problema, às vezes até insolúvel, nós não temos assim saída, nós não temos o que fazer. Aí sim, é nessa hora que nós encontramos uma receita. O que eu preciso fazer? Ah, eu estou diante de um problema tão difícil, parece insolúvel, não sei nem como agir. Ah, mas nós temos uma receita. Qual é essa receita? A receita é a oração, é orar, é interceder, é buscar de Deus, é lançar os nossos cuidados ao Senhor. E com certeza Ele vai mostrar o caminho, Ele vai nos dar a vitória. Aleluia. Quando nós deparamos com a palavra de Deus, lá no Salmo 46, capítulo 46, e versos 10, o que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que lindo. O que aqui está, a palavra de Deus está nos dizendo? Dizendo assim, acalma, descansa, aquieta o teu coração, não fica se afligindo, não fica nessa situação de ansiedade, mas acalma, aquieta a tua alma, descansa, porque Deus é Deus, Ele é poderoso para nos dar a vitória em Cristo Jesus. Olha que o Salmo é maravilhoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E Ele nos garante a vitória. Precisamos confiar no Senhor. E quando nós falamos confiar no Senhor, nós precisamos aprender a largar as coisas que perturbam a nossa mente, as coisas que perturbam a nossa alma, que perturbam o nosso entendimento, que venha impedir de nós termos essa confiança com Deus, que venha impedir de nós buscarmos o poder de Deus, que venha impedir de nós buscarmos a graça do Senhor Jesus. Então nós precisamos largar, deixar aquelas coisas que venham nos perturbar, tirar de nós, excluir da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente, e acreditar que Deus, Ele é o suficiente, bastante para cuidar de nós, aleluia, e nos garantir a vitória. Evidentemente, existem muitas pessoas que dizem assim, eu confio no Senhor,
Eu acredito no Senhor. Ele pode até orar, ele pode até buscar Deus, mas de repente, quando ele levanta a oração, ele já fica: ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele já passa a acreditar na força do braço dele, ele já passa a acreditar no intelecto dele, e daí ele começa já a achar que ele é capaz, que ele pode fazer, e ele esqueceu que ele lançou nos pés do Senhor aquele problema para que Deus resolva. Mas agora ele começa a atropelar a situação e tentar resolver dentro da sua vontade, dentro da sua visão, esquecendo que o que prevalece é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender, que o que prevalece é a vontade de Deus. Veja o que diz aqui o Salmo 20, né? E capítulo 7. Alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Olha que lindo a pessoa que confia inteiramente no Senhor. Ela não está confiando no carro que ela tem, no emprego que ela tem, na força que ela tem, mas ela está confiando no Senhor, porque há momento que vai surgir problemas, dificuldade, que o nosso dinheiro não pode resolver, que a nossa sabedoria não pode resolver, o nosso intelectual não pode resolver, mas a mão do Senhor Jesus, ela pode, ela garante e ela é capaz o suficiente para nos dar a vitória. Aleluia. Nós sabemos que existem várias doenças físicas causadas pelos estresses, né? Nós sabemos que existe a questão da dor de cabeça, ansiedade, obesidade, gastrite, úlcera, aumento de frequência cardíaca, depressão, né, sistema nervoso e outras, né, outros tipos de enfermidade e doença. E por isso nós precisamos entender que toda essa situação ela é causada por falta de cuidado, né? Às vezes nós negligenciamos em cuidar da nossa mente, em cuidar do nosso corpo físico e achamos que nós somos máquina, ligamos na tomada e trabalha e chega um momento que nós ficamos exacerbadas, né? Cansadas e não temos tempo nem para desfrutar daquilo que nós plantamos com o nosso trabalho. De repente nós partimos para uma outra vida e não desfrutamos do fruto do nosso trabalho. Então é importante entender que nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós temos limite. Isso é importante, nós atentarmos pela saúde da nossa mente. Então, vale ressaltar que assim como cuidamos do nosso corpo, né, dos nossos olhos, como nós já falamos, da nossa pele, né, da nossa boca, dos nossos dentes, né, do nosso nariz, das nossas unhas, né, dos nossos cabelos, como a gente cuida, por que não cuidar da mente? Precisamos cuidar da mente, porque a mente, ela está conectada com todos os órgãos do corpo, né? E se a mente está boa, obviamente o corpo vai estar bem. Então, como que nós vamos cuidar dessa mente? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E veja só o que diz 1 Pedro, o capítulo 5, verso 7. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É lançar todas, não é algumas, não é uma, é lançar todas a ansiedade nos pés do Senhor Jesus. E aí quando nós deparamos com essa palavra, né, lançai, e a gente pensa assim, nossa, a gente não consegue entender como que a gente precisa lançar esse cuidado do Senhor, porque às vezes nós chegamos diante de Deus, nós oramos, nós buscamos e pensamos e acreditamos que nós lançamos a nossa ansiedade diante dele, mas de repente a gente levanta da oração e daí nós começamos a agir, fazer conforme ao nosso pensamento, conforme a nossa vontade. E aí nós percebemos que nós sabemos orar, mas não sabemos esperar. E se fosse assim, eu ajoelhar ou eu clamar a Deus, independente de estar de joelho, andando, sentado, deitado, orar a Deus e acreditar que Deus, no estalar do dedo, Deus vai responder aquilo que eu pedi. Ele até pode responder imediatamente, mas há momento que ele responde na hora que ele quer, porque quando eu faço uma petição
né, a Deus. Então eu coloco, Jesus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí Jesus vai pegar aquela petição, não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Jesus diz, não é isso não, isso aqui não é a minha vontade. Você quer isso, você quer isso, você quer isso, você quer isso, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele vai responder às nossas petições, mas conforme a vontade do Senhor Jesus, né? É a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então, é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Aí ele vai responder. Então, quando nós colocamos diante de Deus, nós colocamos para Deus, parece assim que é um modelo, é uma petição pronta, é um modelo para Deus. E achamos que Deus vai responder aquele modelo para nós. E daí nós questionamos, Jesus não respondeu. Não, é porque ele vai responder no tempo dele e na vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Como é importante nós entendermos, né, essa palavra. E lançar, veja bem, quando nós vamos pescar e quando pegamos uma rede, a rede ela é pesada, a rede é pesada. E aí para a gente lançar essa rede no rio, a gente tem que fazer uma força e fazer uma força e lançar a rede no rio para nós podermos pegar os peixes. E assim, somos nós diante de Deus, precisamos fazer uma força. Mas que força é essa, Aurimar? É a força de você desprender, você ser capaz de desligar dos problemas, dizer, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que olha por mim, então eu vou lançar nos pés do Senhor, e alma descansa, coração descansa, mente tranquiliza, porque eu lancei, eu me desprendi, eu deixei na mão do Senhor Jesus, e Ele vai cuidar de tudo. Então é isso que nós precisamos aprender, é desligar, é soltar, é por isso que nós precisamos fazer a força para lançar nos pés de Jesus, mas eu não sou capaz, eu não consigo, mas peça a Deus, Jesus me dá força, Jesus me dá graça, eu preciso, Senhor, acreditar que Tu é capaz o suficiente para resolver a minha causa, os meus problemas, as minhas dificuldades. Aleluia. Então, evidentemente, Deus, Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe do que nós precisamos, aleluia, e Ele cuida muito bem de todos nós, aleluia. Então, Deus sabe, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas dificuldades, e Ele sabe de tudo. Então, é importante frisar que Deus, Ele garante a nossa vitória, aleluia. Nós precisamos confiar nesse Senhor poderoso, nesse Jesus amigo, aleluia. E nesse sentido, é bom lembrarmos que tudo que ocorre de conformidade com a vontade de Deus é bênção na nossa vida. Tudo que faz, que ocorre na vontade de Deus é bênção na nossa vida. E nós vamos ser um povo abençoado. Mas não queremos deixar a vontade de Deus e fazer a nossa, prevalecer a nossa. Porque aí depois nós podemos pagar consequências. Às vezes até consequências irreparáveis. Então às vezes nós oramos, buscamos, mas não conseguimos esperar. Então necessário se faz aprender a esperar na vontade perfeita, agradável de Deus, né? Tudo é o tempo de Deus. Veja o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Que coisa linda! E daí nós perguntamos, mas o que é confiança, né? Confiança significa, você avançar, é você ir avante, né? É você não se apoiar naquilo que você vê, naquilo que você está olhando, mas é confiar e acreditar naquilo que você ainda não enxerga, que Deus vai fazer por você, que Deus vai entrar com providência, que Deus vai te dar a vitória. É isso que é importante. E daí nós chegamos, né, observamos o tanto que é importante a gente aprender a esperar no Senhor, porque tudo se torna bênção na nossa vida. Aleluia. Veja que diz lá em 1 Pedro 5,7, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Então veja que o cuidado de Deus, Ele tem com os nossos problemas, Ele tem com as nossas dificuldades, Ele tem realmente com tudo aquilo que nos cerca o nosso viver. Ele preocupa com o nosso bem-estar, Ele preocupa com a nossa qualidade de vida. Então nós precisamos acreditar que Deus, Ele faz o melhor para nós. Aleluia. Então, nós observamos que é uma tarefa difícil de nós realmente lançar os nossos cuidados, Senhor, porque nós não aprendemos a esperar. Nós queremos tudo imediato. Então, nós precisamos exercitar essa confiança, acreditar, né? E esperar no tempo do Senhor Jesus. Percebe-se que os nossos medos, inseguranças, né? As nossas fraquezas, faz nós tomarmos medidas precipitadas e às vezes atropelamos as situações. Em vez de resolver um problema, nós causamos outros problemas, porque nós não soubemos esperar na vontade de Deus. Então é importante nós entendermos que precisamos estarmos debaixo da vontade do Senhor. Não obstante, às vezes dizemos: Senhor, eu não aguento mais, está muito difícil. Quantas vezes, né, nós falamos assim: ah, Jesus, socorre-me, Senhor, eu não aguento mais, está muito difícil. Quantas vezes nós expressamos: Jesus, aonde tu estás, Senhor? Será que tu não está nos ouvindo? Será que tu não está nos presenciando, não está perto de nós? Mas Jesus está pertinho de nós. E Ele quer que nós acreditamos que Ele está perto de nós. Ele quer que nós acreditamos, confiamos que Ele é capaz de cuidar de nós. Aleluia. Isso é importante. Nós pedimos o socorro de Deus. Jesus, venha me socorrer, venha me ajudar. Senhor, me socorre. E Ele vem realmente com a vitória para o seu povo. E evidentemente que Deus nos ama. Ele cuida muito bem dos seus filhos. Vê-se que a mão do Senhor, ela não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. A mão do Senhor Jesus está estendida. Vamos ver o que diz aqui no Salmo 36, verso 7. Olha que diz a palavra de Deus: qual preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. Olha que lindo, que maravilha, né? A palavra do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Qual preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos do homem se abrigam, olha, se acolhem, se abrigam, se escondem à sombra das tuas asas. Que lindo nós podemos esconder nas asas do Todo-Poderoso, estar protegido na sombra do Altíssimo. Que maravilha, que coisa linda, que coisa preciosa. Veja que diz lá em Isaías, capítulo 50, verso 4, diz assim: aqui nós temos uma palavra de erudito para os cansados, né? De modo que sejamos, né, renovado, revivificado. Veja o que diz aqui. Veja que o apóstolo Paulo diz, quando escreve a igreja do Filipos, ele remete sobre a ansiedade. E ele diz assim, que nós, no caso aqui, nós podemos até colocar, né, ver o exemplo de Jesus, também que Jesus falou sobre a ansiedade, o Pedro, Tiago e o apóstolo Paulo, todos falaram, né, sobre a ansiedade. Então é importante frisar que quando o apóstolo Paulo, ele remete essa palavra realmente de renovação, de motivação, de confiança, né, na questão que nós precisamos ter ânimo, caminhar, confiar no Senhor, estar firme nas promessas do Senhor, o apóstolo Paulo estava preso. Então veja só que ele estava num momento de angústia, num momento de sofrimento, num momento de dor, mas ali ele tinha a alegria do Espírito Santo de Deus, ali ele tinha fé, ali ele tinha confiança, ali ele tinha esperança no amanhã. Então ele falava, ele remetia essa palavra para o povo ficar firme, ficar com Jesus, acreditar em Jesus, buscar a Deus em oração. Então veja bem, ele mandava uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de renovo para aquele povo. E assim nós precisamos tomar essa palavra para nós, nos nossos dias
atuais. Veja o que diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa algumas, ante as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com graça, ação de graças, né? Olha que lindo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Quantas vezes ficamos aflitos, angustiados por alguma coisa que nós queremos que seja realizado, que seja feito, mas a Bíblia nos recomenda, né? Nos adverte que não estejamos inquietos, né? Por coisa alguma. Nós queremos, sim, então acalma coração, aquieta a alma. Eu quero, eu preciso, mas olha, eu confio no Senhor. Eu não posso, mas o meu Senhor pode me dar. Ele pode me dar condição, pode criar caminho. É a fé que move montanha. Então nós precisamos acreditar. Aleluia. Então, a palavra ansiedade, ela significa literalmente excesso de preocupação, uma preocupação exaustiva, uma inquietação, né? E essa preocupação exaustiva, ela vem a roubar o que? A paz do nosso coração. Ela vem trazer desestabilização, né, dentro do nosso ser, dentro do nosso viver. Ela vem trazer um desequilíbrio. Então nós precisamos dizer: Jesus, arranca de mim toda inquietação, arranca de mim toda ansiedade, porque no nosso coração não pode ter ansiedade, não pode morar ansiedade, não pode morar aflição, angústia, mas nós temos que dizer assim: vamos buscar as coisas lá de cima, vamos buscar as coisas que vêm de Deus, a paz, a alegria, a harmonia, a união, a comunhão. É isso que nós temos que ter no nosso coração, essa paz viva, essa alegria radiante que contagia as pessoas que estão ao nosso redor, que está ao nosso convívio. É essa paz que nós precisamos ter. Então nós precisamos entender que nós precisamos realmente da misericórdia de Deus, do grande amor do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Veja que nesse momento que nós estamos atravessando, nós somos bombardeados por má notícia. Todo momento, grupo de Zap, caminhando notícia má, né? E aí você acorda ali aquela mensagem e já começa daquela aflição, aquela angústia, né? E daí você não sabe o que você faz, fica em desespero, né? É jornal que fala, é televisão que fala, e daí você não sabe mais o que acredita, parece que o governo está perdido, parece que todo mundo está perdido, parece que ninguém sabe nada, e você vai ficando angustiada, aflita, e daqui a pouco você está doente, né? Você está oprimida, você está com depressão. Então nós precisamos: aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta meu coração, descansa em Deus, descansa em Deus. Nós precisamos tomar realmente essa posse, né, da nossa vitória, saber que apesar de todo esse cenário que nós estamos presenciando, que nós estamos vivendo, mas Deus está com a mão sobre isso. A sombra do Senhor está nos protegendo, está nos guardando, e nós estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos excluir as má notícias, vamos excluir a má conversação. Aquilo que não traz edificação, não vamos passar para frente. Não vamos fazer uma corrente de pensamentos negativos. Vamos cortar, vamos lançar fora, tirar esse fluxo dessa mensagem negativa, desse disque, mas vamos colocar um louvor. Vamos mandar no grupo Zap um louvor de alegria, um versículo bíblico, uma palavra de ânimo. Vamos mudar o nosso cenário, vamos mudar o nosso comportamento, vamos buscar as coisas lá de cima, viver as coisas lá de cima, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, uma vida realmente dirigida pelo amigo Espírito Santo de Deus. E daí nós podemos ter uma reflexão e perguntar assim: mas o que significa a vida para você? A vida? O que é a vida para você? A vida é esse vuc-vuc? É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Mas daí, eu trabalho, mas de repente eu parto dessa vida para outra, eu não desfruto do meu trabalho. Do fruto do meu trabalho eu não desfruto. Que adiantou eu trabalhar?
Trabalha, trabalha, trabalha. Que adiantou? Mas eu pergunto, o que significa a vida para mim? A vida é prazerosa. Para que Jesus te fez? Jesus te fez para você adorar a Ele, né? Para falar do Evangelho, falar do grande amor de Deus. E às vezes o trabalho consome o tempo e você não tem tempo para falar de Jesus, desse grande amor de Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é bondoso, Jesus é perfeito, Jesus, olha, Ele é maravilhoso. Como é bom falar desse Jesus maravilhoso. Não tem como falar dessa maravilha de Jesus. É tão maravilhoso. E daí nós perguntamos, para que eu existo? Para quê? Para que eu existo? De repente eu vivo numa vida conturbada, numa vida sem sentido, numa vida sem significado. Ai, para que eu vivo? Eu não sei para que eu existo. E é bom a gente entender para que eu vim no mundo, por que eu existo. Né? Eu existo para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu existo para dizer para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus te ama, que Jesus te perdoa, que Jesus te salva. É para isso que eu existo, para falar dessa grandiosidade, desse grande amor de Jesus para as pessoas, como instrumento de Deus. Deus quer usar cada um como instrumento do Senhor, mas às vezes nós não paramos e não preocupamos com as coisas lá de cima, nós preocupamos com as coisas somente de baixo. Mas vamos mudar nosso comportamento, vamos mudar nosso foco, a nossa visão e olhar para o alto e olhar para Jesus. Aleluia. Às vezes nós achamos que vamos viver muito tempo, né? E esquecemos de parar um pouco, dedicar nossa vida a Deus. E aí a gente pergunta, o que eu fiz para Deus? A gente começa a perguntar, o que eu fiz para Deus? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. A gente começa a assustar, eu não fiz nada para Deus. E é uma interrogação, é uma reflexão, né? Por que eu existo? Que significado tem a vida para mim? E nós vamos meditar nessa palavra, né? Para que eu vim? E lembrar que eu não posso esquecer qual o propósito de Deus para a minha vida. Qual o propósito de Deus para a minha vida? E eu preciso aceitar o propósito de Deus na minha vida. Porque às vezes nós não aceitamos. Nós queremos desenhar aquilo que nós achamos que é correto. Mas não podemos esquecer que mesmo quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus já escrevia, Deus já desenhava, Deus já fazia o projeto da nossa vida quando nós deparamos nesta terra. Deus já escreveu a nossa história. Deus já escreveu a nossa história. Então nós precisamos, Senhor, faça de mim a tua vontade. Faça de mim o teu querer, o teu efetuar, Senhor. Mas eu entrego a minha vida, Pai, a ti, para que tu faça a tua vontade, a tua perfeita e agradável vontade do Pai. Aleluia. Então nós precisamos arrancar de nós esta ansiedade, arrancar de nós esta aflição e vivermos debaixo da graça de Deus, do poder de Deus. Aleluia. E precisamos entender de que a nossa mente está alimentando. Pensamentos negativos, medo, ansiedade, desânimo, vazio existencial. O que é que nossa mente está recebendo? Que alimento ela está recebendo? E é importante nós voltarmos lá na palavra que está registrada em Colossenses 3:2, buscai as coisas que são de cima e não que são da terra. Olha que lindo! Então nós precisamos colocar na nossa mente as coisas que vêm do trono de Deus, né? Colocar fé, colocar esperança, colocar confiança, colocar que Deus está conosco, acreditar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, alimentar palavras positivas, palavra de fé, palavra de confiança. É isso que nós precisamos colocar na nossa mente, para que nós tenhamos uma mente de Cristo, uma mente saudável. Então, para que nós
nós tenhamos uma mente saudável, uma mente realmente, vamos dizer assim, desenvolvida, com qualidade. Nós precisamos estar realmente conectada com a mente de Cristo. Temos que estar realmente com harmonia com a mente de Cristo. Isso é importante para que nós tenhamos uma mente saudável, uma mente pura, uma mente sadia. Isso é importante. Nós sabemos que nós temos duas escolhas. Deus colocou diante de nós, né? É a morte e a vida. Deus colocou, né, o caminho do bem e o caminho do mal. Então nós precisamos entender que a nossa vida é feita pelas nossas escolhas. É a escolha que nós fazemos é que nós vamos, né, olhar e refletir o resultado. Que resultado que teve naquilo que eu tracei? Mas quando eu deixo Deus traçar a minha história, Deus desenhar a minha história, aí as coisas ficam muito mais leves, fica muito mais gostoso, né? E a alegria de Deus é no nosso coração. Então, precisamos aceitar a vontade de Deus. Veja só que diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Que lindo. Então vejamos o exemplo de Jesus. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Veja lá o que diz lá em Lucas, capítulo 22, verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então veja aqui que nesse caso, Jesus sempre foi submissa à vontade do Pai. Então nós precisamos ter esse exemplo de Cristo, aprendemos a ser submissa à vontade do Pai. Em Efésios, capítulo 5, verso 17, diz assim: Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha que lindo. Então vamos pedir a Deus: Senhor, lava minha mente no teu sangue, Jesus. Senhor, lava meu coração no teu sangue. Arranca, Jesus, todo pensamento negativo da minha mente. Senhor, toda opressão, Jesus, tu vai tirando da minha mente. Meu Deus, limpa meu coração. Arranca a ansiedade, arranca a tristeza, arranca a angústia, Senhor. Mas que as coisas lá de cima, que as coisas que vêm de ti, da tua parte, Pai, possam fazer parte da minha mente, possam fazer parte do meu coração. Que a paz, que a graça, que o entendimento, que a unção do teu Espírito Santo seja derramada sobre a minha mente, Pai, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Então nós precisamos alinhar a nossa mente dentro da vontade de Deus, aleluia, sabendo que Ele deseja que vivamos em paz, né? Ele deseja que nós sejamos abençoados. Deus, Ele quer o melhor para nós e nós precisamos desfrutar das bênçãos, das maravilhas do Senhor Jesus, mas nós só podemos desfrutar se nós formos obedientes à vontade de Deus, aleluia. Se nós tivermos uma fé sólida, uma fé sustentada, fundamentada na palavra de Deus. Podemos observar que o nosso corpo é aquilo que nós alimentamos, é aquilo que nós ingerimos no nosso organismo. Se nós ingerimos alimentos, nutrientes balanceados, alimentos equilibrados, nós vamos ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida boa, agradável. Mas se nós vamos ingerir os alimentos que nós não estamos preocupados com a questão da caloria, com a questão dos nutrientes, nós vamos terminar o quê? Tendo um problema na saúde. Então, assim é a nossa mente. Se nós começarmos a buscar as coisas do céu, a paz, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais, nós vamos ter uma mente saudável, uma mente tranquila, uma mente abençoada e teremos um corpo físico abençoado, porque a nossa mente é saudável, a mente é abençoada. Então, que nós ficamos com esta palavra de reflexão. Vamos cuidar da nossa mente, vamos tirar um momento para nós lermos os livros, para
para nós fazermos caminhada, fazermos exercício físico. Isso é muito bom, ouvir uma música, conversar com nossos amigos. É importante nós tirarmos um momento para nós, né? Um momento saudável, para fazer uma caminhada, tomar um ar diferente, ter contato com a natureza, bater um papo com nossos amigos. Isso é muito gratificante, é muito bom. Um exercício físico, né? Ouvir essa música maravilhosa que fala na alma, no espírito. Isso é maravilhoso. E quantas vezes nós não temos um tempo para nós fazermos a visita para um amigo, nós não temos um tempo para ler um bom livro, não temos um tempo para ouvir uma boa música. E assim nós perguntamos, né? Para que a vida? Para que a vida? A vida tem significado para mim? Por que eu vivo? Por que eu existo? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Vamos ficar com essa reflexão, né? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Então, eu desejo que realmente cada um que vai ouvir esta mensagem possa realmente trazer um consolo, um acalento na alma, uma reflexão, que possa haver aí uma transformação, possa haver realmente uma mudança de comportamento, da valorização da vida. Nós precisamos valorizar nossa mente, valorizar os nossos órgãos, valorizar o nosso corpo, cuidar da nossa mente, porque quantas pessoas que estão aí oprimidas, quantas pessoas estão aí com depressão, porque não cuida da mente, começa a se preocupar com tudo e com todos, mas ele não preocupa com ele, e ele esquece que a mente, né, ela precisa também de ser desligada um pouquinho, de descansar um pouquinho, ela precisa de repor as energias, né? Então, isso é muito importante, nós entendemos que nós precisamos regar, né, a nossa mente, o nosso corpo com as coisas lá de cima. Que Deus abençoe a cada um. E não esquece de deixar o teu like, não esquece de escrever e compartilhar. Tudo é para a glória de Deus. E eu agradeço todas as pessoas que têm acompanhado o canal, que têm inscrito. Meu muito obrigado pelo apoio. Que Deus continue abençoando, que Deus continue fazendo obras grandes na vida de cada um. Que Deus continue abençoando a família, que Deus continue abençoando cada lar, cada casa, cada um de vocês. Eu agradeço em nome de Jesus. Seja um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Yasmin, desliga onde?